Não penseis que eu vim trazer a paz à terra, mas vim trazer a espada. Por que é que Jesus fala disso? Nosso Senhor quer falar que quando nós nos tornamos cristãos, na verdade, pela nossa própria postura, porque nós fazemos como cristãos uma opção pelo Evangelho, por seguir a Jesus em tudo o que Ele ensina. A nossa fé é a fé nele, a fé numa pessoa que é a pessoa de Jesus Cristo, que nos dá um novo horizonte para a vida, um novo modo de agir, de pensar, de falar, de viver. E é claro que quando nós começamos a viver segundo o Evangelho, nós mudamos nosso comportamento, nossas atitudes, não só com relação a nós mesmos, mas também com relação ao mundo. E isso atrai pessoas que amam, que querem seguir como Cristo, e pessoas que odeiam. E odeiam a nós porque odeiam a Jesus, odeiam o Evangelho. Porque o nosso modo de viver não está de acordo com aquilo que o mundo quer. Então nós assim adquirimos inimigos. Seja inimigos dentro de nós, seja inimigos fora. Como diz o próprio Cristo, eu não vim trazer a paz, mas a espada, no sentido de que, quando nós optamos por Jesus Cristo e queremos seguir a Ele, nós vamos ter que lutar. Lutar contra nós mesmos, contra nossos defeitos, contra as tentações do diabo e contra o espírito do mundo. E como esse espírito do mundo está arraigado na sociedade, é claro que muitos vão perseguir. É exatamente o que acontece com cada um de nós e o que acontece com a igreja. Por que a igreja é perseguida? Por que é maltratada? Por que os católicos são ridicularizados e em muitos lugares até presos e mortos? Porque o que nós professamos, o amor que nós temos a Deus, a nossa entrega total a Jesus Cristo, não condiz com aquilo que o mundo quer. Então, ou nos desmoralizam, ou nos perseguem matando, como acontece em alguns lugares do mundo. Por isso que Jesus Cristo disse, eu não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada. A espada no sentido de que essa divisão que há no mundo e que Cristo permite para nossa aprovação, para que sejamos melhores cristãos. E essa divisão pode acontecer até dentro da casa, quando um se converte e o outro não. E há divisões dentro de famílias exatamente por isso. Porque um ou dois ou mais se decidem servir a Jesus Cristo e outros não. Aquele que se decide servir a Jesus Cristo deve servir com humildade, mas também com firmeza, com caridade, mas também com decisão firme. Não para se ostentar e achar que é melhor que o outro, mas simplesmente porque dizem, eu sou o servidor de Jesus Cristo. Mas muitas vezes o irmão vai perseguir, vai ridicularizar, vai maltratar. Muitas vezes até o esposo, a esposa, o pai, a mãe. Foi o que disse Jesus no Evangelho. Mas a nossa opção por Jesus Cristo é uma opção individual. Eu creio e correspondo a esse chamado de Cristo na minha vida. E eu quero ser dele. Mesmo que eu seja perseguido. Outras vezes essa perseguição pode ser de dentro de nós mesmos, por causa dos nossos desregramentos. E essa luta interior que nós temos, São Paulo diz, aqueles que são de Cristo vão sempre padecer perseguições. E devemos estar sempre prontos para isso. Nós não estávamos acostumados com isso, porque o nosso Brasil já nasceu católico, com uma missa, e a religião católica sempre foi grande maioria no Brasil, mas nós vamos percebendo cada vez mais que a Igreja Católica vai sendo perseguida, ridicularizada, maltratada, e assim também nós católicos
se nós queremos realmente servir a Cristo. Infelizmente, muitos católicos se deixam levar pelo mundo e terminam fazendo aquilo que o mundo quer, inclusive professando as doutrinas do mundo. Infelizmente, há quantos católicos que defendem, por exemplo, o aborto, que professam a reencarnação, que é uma heresia, uma doutrina errada. Há quantos e quantos, infelizmente, que duvidam de verdades da fé, por ignorância ou por má intenção. Infelizmente, há quantos até que ensinam isso de errado para as pessoas. Não é o correto. Mas a igreja, ela é una na sua doutrina, desde o tempo dos apóstolos até hoje, e doutrina não se muda. Aquilo que era verdade antes continua sendo verdade hoje, porque senão não seria verdade. E aquilo que era certo ontem continua sendo certo hoje, senão não seria certo ontem, porque a moral não muda. O que ofende a Deus ontem continua ofendendo hoje, é claro. A lei divina, ela é imutável, porque Deus é imutável. Se nós disséssemos que a lei de Deus pode mudar, nós estamos dizendo que Deus pode mudar. E se Deus pode mudar, não é Deus, porque só muda quem sai de quem adquire uma perfeição que não tem, ou que perde uma perfeição que tem. Portanto, não é Deus, porque Deus é perfeitíssimo, é imutável. Por isso, a verdade é imutável, e aquilo que Deus disse que é lei, é imutável. Porque a lei de Deus é a expressão dele próprio para nós, nos conduzindo no caminho para a vida eterna. Mas por professarmos isto, nós estaremos como objeto de perseguições. E é exatamente isso que Jesus nos fala no Evangelho, que muitas vezes as divisões podem acontecer dentro da própria casa, como acontece também no mundo. Hoje nós celebramos a festa de um santo que sofreu muito essa divisão, São Venceslau. Ele tinha um pai, o pai dele era cristão, e a sua mãe era pagã, Draumila, nome da mãe. Ele foi criado pela avó, que era cristã, a avó paterna. Mas tinha um irmão chamado Boleslau, que foi criado pela mãe. A avó paterna, ela o criou dentro dos princípios cristãos, na prática das virtudes, e Venceslau, desde pequeno, se destacava na prática das virtudes. Por outro lado, Boleslau foi criado pela mãe, num ódio muito grande ao cristianismo. O seu pai era cristão, como eu disse, mas morreu cedo. E com a morte do pai, ele, antes de morrer, já conhecendo a esposa que tinha, ele já passa o trono para o filho, o Venceslau. Porque a mulher ia querer, evidentemente, tomar o trono. Depois que o pai morre, ela dá um golpe e ela toma o trono, a Draumila. Ludmila era a avó, a Draumila. Ela toma o trono e começa a perseguir os cristãos. Persegue os cristãos, expulsa os missionários e começa a perseguir todo o cristianismo dentro do reino. Era ali onde hoje é a República Tcheca, aquela região de Praga, região da Europa ali, Boêmia, perto da Polônia. E Draumila então começa a perseguir os cristãos. E o povo então se revolta, os nobres sobretudo, já sabendo que o herdeiro do trono era o Venceslau, eles dão um golpe e a Draumila é expulsa. E o filho, que era cristão, que o Venceslau, passa a ser o rei. E a primeira coisa que faz é trazer os missionários de volta e colocar de novo o cristianismo como a religião oficial do reino.
começa a construir igrejas, restaurar o cristianismo. É um rei muito bondoso. Pessoalmente, ele ia cuidar dos pobres, dos doentes, dos aflitos. Faz uma série de mudanças e vai adquirindo uma liderança cada vez maior, e o povo o amava como um pai. Há até um episódio que a história conta, de que um rei vizinho quis fazer com ele uma guerra, e ele então propôs um duelo, ele com o rei. E nesse duelo, quando o rei, esse outro, vai atingi-lo com uma lança, vem 2 anjos e o socorrem, e o inimigo cai, e se converte e se torna cristão. E isso vai crescendo a fama do rei Venceslau. Mas cresce também o ódio da mãe contra ele e do irmão. Acontece de nascer o filho dele, e ele vai então batizar o filho. E no ato de paz, chama o irmão Boleslau para participar da festa do batismo. Só que a mãe já tinha tramado a morte do filho e tramou a morte da sogra, a Ludmila, e a mãe dele manda matar a sogra. E eles vão lá e matam a sogra enforcada, estrangulada. No dia do batismo, uma hora lá da festa, lá do almoço, do banquete, São Venceslau vai para a capela do Palácio Real rezar. A mãe vê isso e diz para o filho Boleslau, chegou a hora de ir lá fazer o serviço. Então Boleslau vai com os seus companheiros, entra na capela e apunhala o irmão pelas costas. E mata Venceslau exatamente dentro da capela na hora que ele estava rezando. Tudo isso para tomar o trono. E ele então morre mártir ali. Morreu ali na própria capela. Foi morto pelo próprio irmão, incentivado pela mãe. E o povo então, quando sabe disso, pega o corpo dele, vai lá sepultar na igreja de São Vítor, lá em Praga, se não me engano, e já começa a ser venerado como santo, e depois é canonizado, se torna o padroeiro lá da República Tcheca. Depois a Polônia também o pega como padroeiro, e mostrando um modelo de rei, um modelo de cristão. Que lições nós tiramos disto, né? Primeiro que quando você se decide a ser cristão, nem sempre você vai ter amigos. Você vai ter pessoas que não vão gostar de você por causa disso. E isso é uma coisa tão clara e comum, que se nós quisermos agradar a Deus, servir a Deus, é evidente que não vamos agradar a todos. Então, alguns vão nos perseguir, ou, no mínimo, vão nos maltratar, ou caluniar, nos ridicularizar, ou coisas do tipo. Isso é uma coisa clara. A segunda lição que tiramos aí é a importância de você cumprir bem os seus deveres de Estado. Ele cumpriu como rei e mostra que é possível, mesmo você tendo um poder, e um poder político, que era o dele, você pode ser santo ali. Ele morreu porque o irmão matou, foi objeto de um golpe, por isso foi mártir, mas antes de ser mártir, ele cumpriu a sua missão como rei. Ele como rei e cada um de nós, segundo a vocação para a qual Deus nos chamou. Por quê? Porque cada um de nós tem obrigações, não só gerais, temos a lei de Deus, que é geral para todos, mas nós temos obrigações próprias do nosso dever de Estado. E isso está muito esquecido hoje em dia, porque as famílias não ensinam mais aos seus filhos esses deveres de Estado. O que é o dever de Estado? Por exemplo, eu sou do Estado clerical, eu sou um sacerdote.
Então eu tenho que obedecer às leis de Deus, mas eu tenho também normas e tenho obrigações próprias do meu dever de padre. Então eu tenho que obedecer à lei de Deus, que é para todos nós. Mas como sacerdote eu tenho obrigações próprias e que eu tenho que cumprir, para que eu seja um bom sacerdote e me santifique. Assim também, um esposo, ele tem que obedecer à lei de Deus em geral, mas ele tem obrigações próprias do seu estado de vida, que é esposo. Suas obrigações com a sua esposa, sua postura como homem, obrigações para com a sua família. Às vezes, a mesma coisa, a mulher, ela tem que obedecer à lei de Deus em geral, mas tem obrigações próprias de mulher. A sua modéstia, o seu cuidado nas palavras, ser a inspiradora da casa, o cuidado com a sua família, com seu marido, com seus filhos, né? A sua postura na sociedade como mulher. E assim cada um, seja, por exemplo, quem tem uma profissão de professor, por exemplo, suas obrigações próprias do seu estado de vida como professor, como aluno, como celibatário, como consagrado, como consagrada. Quer dizer, nós temos as obrigações gerais da lei de Deus, mas temos obrigações próprias do estado de vida. E não podemos deixar isso de lado. Porque eu vou pecar se eu não fizer direito a minha função própria do meu estado de vida. Porque eu vou estar indo contra aquela própria ordem que Deus colocou nas coisas. E quando Deus escolhe cada um para o estado de vida, Ele escolhe cada um como se fosse uma nota de uma sinfonia. Cada um, né? Por exemplo, quando o coral está cantando uma coisa lá, e foi uma nota, não foi aquela prevista, vai doer no ouvido de quem sabe, tem uma nota aí que foi errada, não foi bem, não é? Desafinou aqui. E se desafinou aqui, todo o conjunto vai ficar feio, desafinado, não vai atingir o fim para o qual ele existe. Assim também, na nossa vida, na sociedade e na igreja. Se eu não cumpro a minha missão para a qual eu fui chamado por Deus, e Deus me dá a graça para isto, eu vou desafinar tudo. Quando numa família, por exemplo, né, há o descumprimento da lei de Deus e o descumprimento dos deveres próprios do Estado, toda a família vai sofrer. E quando uma família cai, toda a sociedade sofre. Assim na igreja, quando um sacerdote cai, toda a igreja sofre. Desafina tudo. Então aí seja importante cada um de nós, né, reconhecer e se conscientizar de que é responsável não só por si próprio, mas responsável também pelos outros, também pela igreja e também pela sociedade. Exatamente, vendo a história de São Venceslau, nós vemos que ele cumpriu a missão dele, né? E Deus, nosso Senhor, permitiu que ele fosse martirizado, né? Exatamente para nos mostrar que no cumprimento de nossa missão, nós devemos dar a própria vida se for necessário. Então ele morre exatamente por quê? Porque não só cumpriu a lei de Deus, mas porque cumpriu os deveres dele de Estado como rei. Por isso ele foi morto. Então, o cumprimento dos deveres de Estado devem estar tão arraigados em nós a ponto de darmos a nossa própria vida, se for necessário. Foi o que aconteceu com São Venceslau. Isso, infelizmente, está muito pouco visto hoje na sociedade, porque nós somos frutos de uma revolução que aconteceu no século XIX, aliás, chamada Revolução Francesa. E na Revolução Francesa tudo ficou muito liberal. Então, com a entrada do liberalismo no mundo,
Esse espírito liberal faz com que as pessoas achem que sempre está tudo bem, damos um jeitinho em tudo, podemos dizer que assumimos e não assumimos, deixa as pessoas relaxadas dos seus compromissos, e as pessoas começam a pensar que podem fazer o que quiserem e não vão prestar contas a ninguém, a verdade passa a ser a coisa de cada um e por aí vai. Mas não é assim o Evangelho. O Evangelho é radical, ou é ou não é. Jesus Cristo nos diz, seja o teu falar sim, sim, não, não. O que vai fora disso vem do maligno. Vem do maligno. Isso é sério. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, espalha, dispersa, desperdiça. Percebem? Então vamos agradecer a Deus o fato de nós sermos cristãos, de seguirmos o nosso Senhor, mas vamos seguir nessa radicalidade do Evangelho, para que assim nós possamos, mesmo com a própria vida, darmos testemunho dessa fé. E que Nossa Senhora então nos ajude nessa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.